de hoje, gente, eu vou trazer pra vocês uma experiência que eu tive, tá? Em uma época, alguns anos atrás, em que eu nem era cristã, eu nem tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus. E foi algo assim que eu só vim entender com o passar dos anos, eu só vim entender depois. Hoje eu tenho total discernimento do que aconteceu ali. E você vai entender nesse vídeo a importância de você consagrar tudo que você veste ao Senhor, tudo que você calça, tudo que você usa ao Senhor. Você vai entender hoje nesse vídeo a importância de você orar, a importância de você consagrar tudo que é seu ao Senhor, tá? Alguns anos atrás, eu morei em São Paulo, tá? Eu morei um ano em São Paulo, acho que foi de 2010... acho que foi 2011 para 2012, se eu não me engano, que eu morei em São Paulo. E nesse período que eu morei em São Paulo, gente, eu tinha um vestido que eu gostava muito. Eu comprei esse vestido antes de eu ir pra São Paulo. Na véspera de eu ir pra São Paulo, que eu comprei esse vestido aqui onde eu moro. E ele era um vestido muito lindo, tá? Ele era um vestido, gente, deixa eu tentar mostrar pra vocês assim. Ele era um vestido tamaricaia, tá? Vestido tamaricaia. E embaixo ele tinha uma sainha, ele era rodado embaixo. E ele era vermelho com as florzinhas, todo de florzinha. Eu sei que a cor dele, gente, era preto com vermelho, tá? Ele era preto com as florzinhas vermelhas. E embaixo, na saia dele embaixo, ele era no joelho, tá? Bem rodadinho embaixo, bem acinturadinho. Era lindo, lindo, lindo o vestido, tá? E embaixo tinha uma rendinha preta também embaixo, assim, beirando a saia embaixo. Ele era muito lindo. Eu me sentia muito bonita quando eu vestia aquele vestido, tá? E uma certa vez, eu subi a ladeira, assim, da rua onde eu morava, pra ir no mercado pegar alguma coisa, gente, que eu nem me lembro mais ao certo o que foi. E nisso que eu subi essa ladeira, gente, era uma coisa incrível. Todo carro que passava por mim, com homens, buzinava. Quem passava de moto buzinava. Quem passava andando, passava me olhando. Era como se naquele dia eu fosse a pessoa mais bonita que tivesse aparecendo naquela rua, tá? Era como se eu tivesse simplesmente com algo brilhando em mim naquele dia. Todo homem que passava por mim passava olhando, dava psiu. Era uma coisa que estava até constrangedor para mim naquele momento. E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Nada do que estava acontecendo ali. Mas eu subi naquele tempo sem sabedoria, sem entendimento nenhuma. Poxa, eu tô bonita mesmo hoje, nossa. Sabe aquela sensação? Mas ao mesmo tempo achando aquilo tudo estranho. Porque uma rua que eu já tinha passado não sei quantas vezes e tudo aquilo nunca tinha acontecido. E naquele dia, simplesmente, a forma que eu me arrumei estava bonita. Hoje meu cabelo tá curto, mas na época meu cabelo tá bem compridão, tudo. E eu olhei com aquela roupinha subindo. Gente, todo mundo que passava, eu chamava atenção. E aí eu subi, quando eu virei na rua lá em cima, passou uma mulher por mim. E essa mulher, gente, eu senti o olho dessa mulher em mim, desde que ela já vinha lá de longe, tá? Desde que ela já vinha de longe, eu senti o olho dela em mim. E ela passou por mim. Gente, sabe quando você passa por alguém assim? Com o olho olhando pra você? E eu tive a impressão de que aquela mulher queria me falar alguma coisa. E ali eu virei e fiquei em pé, esperando que ela me falasse alguma coisa. E lá na frente, mas deu alguns passos pra frente, ela também parou em pé e me olhou. E ali aquela mulher, gente, ela me olhou de cima a baixo. Sabe quando você olha pra alguém assim, de cima a baixo, dos cabelos aos pés? E essa mulher olhou pra mim assim, de cima a baixo, e fez assim: ela hoje está tão linda. E deu aquela risada. Gente, Jesus como minha testemunha, a risada não era uma risada de um ser humano normal. Não era, gente, não era normal. Aí ela deu aquela risada. Ela hoje tá tão linda. Fui virando as costas e foi saindo. E aí eu dei uns passos ainda atrás. Falei, moça, a senhora me conhece de algum lugar? E ela fez de conta que ela não estava me ouvindo. E eu perguntei ela se ela me conhecia. E ela virou as costas e simplesmente seguiu dando aquela risada. Gente, era uma risada tenebrosa. Não era uma risada de uma pessoa normal. E eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Tá? Enfim, aquilo passou.
E uns anos depois que passou, eu vim ter um entendimento que não foi aquela mulher que riu pra mim. Foi algum demônio que estava presente na vida daquela mulher. Eu não sei, gente, o que aconteceu, mas aquela roupa que eu estava vestida naquele dia, de alguma forma, manifestou algo ruim. Manifestou algo ruim. Eu não vou citar aqui nome de demônio, eu não vou citar nada disso aqui. Mas eu sei que naquele dia alguma coisa ruim estava naquela roupa que eu estava usando. Alguma coisa ruim. Tanto é que bem mais tarde, o horário que eu subi foi quase assim no horário de meio-dia, mais ou menos. E quando foi bem mais tarde, eu subi para pegar pão e eu subi com outra roupa. Normal. Totalmente normal. Não chamando a atenção de ninguém. Simplesmente normal. Outra roupa normal. Mas, desse dia em diante, eu peguei uma cisma daquele vestido. Que vocês não têm noção. É tanto, gente, que eu nem me lembro mais depois disso de ter usado ele mais, novamente. Mas eu podia ter gostado daquele vestido e tal. Gente, mas um detalhe, na época eu era uma mulher casada, tá? Eu morava com o pai da minha filha. Então, assim, eu tinha um compromisso com alguém. Aquilo não foi uma coisa que, de início, sim, poxa, eu tô bonita, eu tô bem arrumada. Mas depois aquilo foi se tornando estranho. Tá? Porque eu, como uma mulher que na época eu era casada, eu tinha alguém na minha vida, eu não deveria ficar contente de estar chamando a atenção de homens na rua, tá? Nunca foi do meu feitio, gente, esse tipo de coisa, nem quando eu não tinha entendimento da palavra. E hoje que eu tenho, então, misericórdia, tá? Então, o que é que acontece? A roupa influencia. A gente tem que orar, a gente tem que consagrar. Eu não vou entrar em detalhes aqui pra falar nada sobre aquela roupa, sobre cor de roupa, sobre nada. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá, gente? Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente pra vir aqui falar pra vocês disso, tá? Mas uma coisa eu tenho certeza. Quem riu pra mim não, quem riu de mim na rua naquele dia, não foi gente normal. Foi demônio. Pela risada, pela forma que eu me senti depois. Aquilo foi demônio, tá? E assim, gente, quando a gente passa a ter o conhecimento de Deus, quando a gente passa a buscar a presença do Senhor, quando a gente passa a buscar o discernimento, Deus, ele vai nos dando sabedoria, Deus, ele vai nos dando direção. E tem uma frase que o povo fala assim, a roupa não leva ninguém pro céu. Muita gente fala isso. Vestir saiona no joelho não leva ninguém pro céu. Roupa não salva ninguém. E é verdade. Mas as pessoas que querem a salvação, as pessoas que querem ir pro céu, as pessoas que querem ter a presença de Deus, elas sabem como se vestir. Elas sabem como se vestir, elas sabem como se portar. Essa é uma diferença, tá? Não é a roupa que vai nos dar salvação, mas é a roupa que vai mostrar que você é uma pessoa decente, que você tem decência na sua vida, tá? E eu vou dividir com vocês aqui hoje outra experiência que eu tive, dessa vez com o Espírito Santo, tá? Depois daquele ocorrido que aconteceu lá em São Paulo, que eu voltei pra Bahia, na verdade, depois daquele ocorrido lá em São Paulo, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a fazer uma visita numa igreja lá próxima, tá? Que é algo também que depois eu conto pra vocês, tá? E eu comecei a fazer visita a uma igreja lá. E quando eu vim pra aqui, pra Bahia, eu também continuei, procurei igreja, comecei visitando, fiquei visitando. Teve uma igreja mesmo que eu fiquei 2 anos. E quando eu vim morar aqui na região onde eu tô morando hoje, na casa onde eu tô morando hoje, eu não tinha, gente, muito esse discernimento com relação à roupa, com relação a essas coisas. Eu não tava firme em nenhuma igreja e tal. Eu só fazia visita mesmo e vivia minha vida como eu queria, né? E nessa época, eu tinha um conjuntinho de roupa. Ele era, gente, eu lembro como se fosse agora. Ele era um azul bem forte, tá? Quase roxo, um azul bem forte. E a blusa, ela era assim, com umas manguinhas assim, ela era bem meio soltinha. E o short, gente, ele era curtinho. Ele não era aquele curtinho colado no corpo, não. Ele era um curtinho folgado, bem folgadinho. Um bolsinho na frente. Ele tinha umas pinturas, era trabalhadozinho assim, na mão, como se fosse algo artesanal, sabe? Tinha umas pinturas artesanal nele. E era uma roupa, gente, um shortinho que eu gostava muito, era um conjuntinho que eu gostava muito de usar. Só que quando a gente começa a frequentar a igreja, que a gente começa a ler um pouquinho disso aqui, ó, que eu sempre falo, gente, a Bíblia é um manual de vida.
A Bíblia nos ensina certinho como a gente viver a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz o quê? Que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, tá? Eu posso fazer certas coisas na minha vida, eu posso, mas me convém, vai ser bom pra mim. Então, a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai aprendendo e a gente vai procurando ter o discernimento, buscando o Espírito Santo para as nossas vidas e ele vai nos orientando. E eu comecei, gente, depois desse episódio do vestido, eu comecei a ficar muito ligada nesse negócio de roupa. E um dia eu pedi para Deus que ele me mostrasse o que eu deveria usar, o que eu não deveria usar. Que ele sempre testificasse no meu coração aquilo que agradava a ele. E eu já tinha doado muita roupa minha, tá? Mas eu tinha um apego com esse conjuntinho, minha irmã, que você não tem noção, o apego que eu tinha com essa roupa, tá? E certa vez eu tava aqui e eu fui na padaria que tem aqui próximo, pra comprar um pão. E aí eu escolhendo uma roupa pra ir, eu fui e peguei esse conjuntinho, tá? Era um conjuntinho que eu ficava bonitinha, eu gostava de usar ele. E eu peguei, vesti esse conjuntinho e fui. Mas sabe quando você usa uma coisa, que algo fica lhe prendendo ali por dentro pra você não usar? Você já tomou uma decisão na sua vida, que você ficou com aquilo martelando na sua mente ali, pensando, será que eu fiz certo, será que eu fiz certo? Você já passou por isso? Você que tá assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários. Alguma vez você já fez algo que você ficou sentindo que você não deveria ter feito? Pois é, foi isso que aconteceu comigo nessa roupa nesse dia. E aí o que é que acontece? Eu vesti esse conjuntinho e fui. Gente, aqui onde eu vou, nessa padaria, a gente desce a rua, a gente sobe, passa num ponto de motoboy, que geralmente tá assim de homem nesse ponto de motoboy. Gente, e eu vesti essa roupa, e chegando perto desse ponto de motoboy, eu fui começando a me sentir nua. Sabe aquela roupa folgadinha? Parecia que não tinha nada em mim. E eu fui começando a me sentir constrangida. Aí eu tive a impressão de que o pessoal que vinha atrás estava me olhando. Lembra daquela experiência que eu tive na rua de todo mundo passar me olhando, buzinando e tal? Pois é, eu comecei a ter essa experiência. Gente, não é que as pessoas estavam me olhando. Eu tava com a sensação de que todo mundo na rua tava me olhando. E aquilo foi me causando um constrangimento. Eu fui começando a sentir vergonha. E lá vai eu me aproximando desse ponto dos motoboy. E lá vai eu me aproximando e aquela vergonha me corroendo. E o vento batia na roupa folgadinha assim. E batia na minha perna. E eu me olhando assim. Gente, eu me senti nua. Sabe o que é você estar vestida e você se sentir nua? Nesse dia eu me senti nua no meio da rua. Sem brincadeira. E aquilo me constrangeu de uma forma. E eu cheguei ali próximo ao ponto do motoboy e eu falei, não. Eu não vou ter coragem, eu não vou conseguir entrar dentro daquela padaria com essa roupa. Eu não vou conseguir. Sabe o que eu fiz? Dei meia volta, voltei pra casa, troquei de roupa, vesti outra roupa e fui pra padaria. Subi tranquila, sem me sentir nada. Então, o que é que eu quero falar pra você nesse vídeo? Quando você fizer algo que não agrada a Deus, Ele vai te avisar. Tá? Ele vai te avisar. E desde aquela época, aquele tempo lá atrás, Deus, de uma certa forma, Ele já estava ali me alertando. Ele já estava ali me mostrando o que Ele queria que eu usasse e que eu não usasse, tá? Jéssica, o problema é roupa curta. Não, gente, eu uso roupa. Eu não uso roupa curta, sabe? Mas até assim no joelho, um pouquinho acima do joelho eu uso. Eu não tenho muito isso com roupa, não. Mas eu gosto de seguir aquilo que eu sinto no meu espírito, aquilo que eu sinto do Espírito Santo. Eu gosto de obedecer aquilo que eu sinto, tá? Porque é uma forma que Deus fala com a gente. Você tem dois caminhos e você escolhe para esse, mas o teu coração não sentiu paz, não é para você ir por esse caminho. Então assim, se você vai fazer algo e aquilo te deixa inquieto, não te deixa em paz, talvez seja o Espírito Santo te alertando para você não fazer, tá? Você vai fazer algo que você sente paz, você deita e dorme tranquilo com aquilo, pode ser que Deus está confirmando aquilo ali, vai orar em cima disso, tá? Do mesmo jeito é com roupa, do mesmo jeito é com qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. E eu sou muito grata a Deus, tá? Pelo discernimento. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Por nunca me desamparar, por não me deixar só, sabe? Por estar sempre me orientando. Eu sou muito grata a Deus, tá? De repente, gente, não era nem o tamanho da roupa. De repente era algo ali naquela roupa que Deus não queria que eu usasse. E eu voltei pra trás, troquei de roupa, voltei pra padaria. Foi tudo maravilhoso, tudo simples, tá? Então,
Que a gente venha buscar o teu discernimento, que a gente venha buscar ter a orientação, né, de Deus, até na hora do vestir, até na hora do calçar, até na hora do usar, que a gente venha ter orientação de Deus, tá? E eu quero te pedir que se você já teve alguma experiência desse jeito, esse vídeo te alcançou, e você já teve alguma experiência, tá? Parecida com essas que eu já tive, deixa aí no comentário, vamos trocar ideia, vamos trocar experiências, que vai ser bom para o nosso crescimento espiritual, tá? Então, aquele conjuntinho de short, eu não toquei fogo nem nada, gente. Eu passei a usar ele dentro de casa, onde ninguém tava me vendo e tal. E hoje eu evito usar roupas que eu sinto no meu espírito que eu não devo usar. Roupa que chama a atenção de homem na rua. Roupa que eu uso e me constrange, eu sinto constrangimento quando eu saio na rua. Às vezes a gente usa uma roupa que é até mais apertadinha e tal, mas você passa na rua e como se não tivesse passado ninguém. E às vezes tem uma roupa que você usa que nem é tão apertadinha, você passa e chama a atenção de homens na rua. É isso que me incomoda. Você passar na rua e tá aquela homarada tudo com o olho em cima. Às vezes não é nem admiração por você ser uma mulher bonita, por você tá bem arrumada. Às vezes é cobiça. E isso incomoda quem tem o Espírito Santo, sabe? Quando você passa na rua e você chama atenção na rua de uma forma, como é que se diz? De uma forma negativa, tá? As pessoas não estão admirando que você tá bonita, que você tá bem arrumada. Os homens estão ali com um olhar de cobiça, sabe? Muitas das vezes você vira até assunto ali naquela roda de homem quando você passa. Então, gente, eu não sei. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem com isso. Ah, mas eu me sinto. Problema seu. Mas eu não me sinto bem com isso, tá? É lógico que a gente é mulher, a gente quer, quando a gente sai bem arrumada, a gente quer ser admirada e tal. É lógico, isso é da gente, isso é normal. Isso não é pecado, a gente querer ser admirada, tá? Mas existe uma diferença entre a gente ser admirada porque a gente tá bem arrumada do que a gente ser admirada porque a gente tá simplesmente expondo o nosso corpo. A palavra do Senhor nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, tá? A gente tem que estar bonita, a gente tem que estar arrumada, a gente tem que estar cheirosa, a gente tem que estar elegante. Mas não ao ponto de fazer quem tá na rua pecar ou você virar assunto na roda de conversa dos homens, tá? Então, gente, o vídeo prolongou demais, me perdoe em nome de Jesus, tá? Então eu queria vir aqui dividir essa experiência com vocês e acabei falando demais. Mas Deus tá na direção de tudo, Deus sabe de tudo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo, gente, tá? Joga aí no teus grupos de WhatsApp, joga aí no teu status, tá? Para que essa palavra, essa experiência venha alcançar também outras pessoas. E eu creio em nome de Jesus que esse vídeo só vai alcançar aqueles que realmente precisam assistir esse vídeo, tá? Sem mais delongas, um grande beijo para todos vocês, que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus e eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo.